Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Temos mais uma noite especial, né? Nessa terça-feira, onde nós vamos estudar a palavra do Senhor, estudar mais uma carta que Jesus Cristo dirigiu às igrejas da Ásia, né? Nessa noite nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, conhecida como a Igreja do Amor Perfeito. E é um prazer poder compartilhar com vocês, estar com vocês nessa noite e meditar na palavra do Senhor. Vocês são bem-vindos a esta live. E você que vai acompanhar depois essa mensagem no YouTube, eu peço que você faça a inscrição no canal, eu peço que você faça comentários, curta as nossas publicações, porque assim o YouTube vai entender que essa mensagem é uma mensagem relevante e vai encaminhar para outras pessoas. Então assim essas pessoas também serão alcançadas por este estudo que a gente tem compartilhado com vocês todas as terças-feiras. Então hoje nós vamos estar falando da sexta igreja, a igreja de Filadélfia, e eu quero que vocês que estão em casa, né, e tem a Bíblia na mão, que vocês abram no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Uma palavra muito bonita que Jesus Cristo dirigiu aos irmãos da igreja em Filadélfia. E é uma palavra atual, uma palavra que fala comigo e fala com você. Porque ele sempre conclui, né, aos vencedores. E essa igreja era uma igreja vencedora, era uma igreja de pessoas que suportaram, né, as tribulações, as adversidades e permaneceram fiéis à palavra do Senhor, permaneceram fiéis ao chamado, permaneceram fiéis ao testemunho. Então eu quero ler juntamente com vocês a carta que o apóstolo João escreveu, né? Amando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pediu para que escrevesse a carta e encaminhasse ao anjo da igreja. Então diz assim no versículo 7: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, Pai. E pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas e falar aos nossos corações, Pai. Nós queremos ser esses servos fiéis que têm ouvidos para ouvir aquilo que o teu Filho Jesus diz às igrejas através do teu Espírito, Pai. Abençoa cada irmão que acompanha essa live, abençoa cada irmão que vai assistir posteriormente essa mensagem, tanto no Facebook quanto no YouTube. Que o Senhor possa abençoar. É o que eu te peço no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Essa palavra aqui é muito linda, né? Essa carta é uma carta muito linda,
que o Senhor Jesus escreveu à igreja de Filadélfia. E a gente observa nessas 7 igrejas que apenas as igrejas em Filadélfia e a igreja em Esmirna foram igrejas que não receberam advertências. Embora a igreja de Esmirna recebeu algumas exortações, mas essa igreja, a igreja de Filadélfia, ela recebe somente elogios, ela recebe somente encorajamentos. Jesus ele sempre vai falar com a gente, como ele falou a essa igreja, dentro do contexto daquilo que nós conhecemos. Ele jamais vai falar alguma coisa para você que você não vai entender, que você não tem conhecimento. Por isso que muitas vezes as pessoas me falam de sonhos, ou me falam de algumas visões, ou alguns sentimentos que elas têm, que nem mesmo elas conseguem discernir. Então a gente observa que não foi algo que veio da parte de Deus, porque quando Deus fala com a gente, Ele fala de uma maneira que nós possamos entender. E é por isso que sempre na introdução eu trago um pouco da história da cidade da igreja, para que a gente possa também compreender o que é que Jesus está falando àquela igreja. Então a gente vai entender um pouco, se a gente compreender um pouquinho melhor a história da igreja que estava na cidade de Filadélfia. Então eu quero trazer alguns dados históricos, alguns fatos que aconteciam naquela cidade, e assim nós vamos poder compreender melhor a mensagem que Jesus Cristo havia enviado àqueles irmãos. Primeiro eu quero falar para vocês que essa cidade ela foi fundada no ano de 189 a.C. pelo rei Eumenes. Ele era o rei de Pérgamo, a cidade de Pérgamo. Nós até estudamos já uma carta, né, que foi encaminhada à igreja que estava na cidade de Pérgamo. Então esse rei Eumenes, ele fundou essa cidade em homenagem ao irmão dele, chamado Átalo II. Então ele colocou o nome de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor de irmão. Filéu, amor. Adelphos, irmão. Amor de irmão. Ou amor fraternal. Uma característica desse local é que essa cidade estava baseada num lugar onde havia um solo vulcânico. E esse solo vulcânico ele era muito rico em nutrientes. E essa cidade passou a se dedicar à plantação de parreiral, de uvas, né? E então eles plantavam uvas naquele lugar. Em decorrência disso, a principal divindade que o povo dessa cidade de Filadélfia adorava era o deus chamado Dionísio pelos gregos e Baco pelos romanos. E esse deus ele era responsável pelo libido, ele era responsável pelas festas, ele era responsável pelo teatro. Então, nesse local, essa cidade, as pessoas moradoras dessa cidade adoravam a esse deus chamado Dionísio pelos gregos e de Baco pelos romanos. Essa cidade ela estava estabelecida num lugar onde havia muitos terremotos. E por várias vezes ao longo da história, a cidade foi destruída por causa dos terremotos. Sendo que o principal terremoto que abalou e destruiu toda essa cidade foi no ano 17 depois de Cristo, né? 17 da nossa era, da era comum. E destruiu toda a cidade. E depois o imperador Tibério, o imperador romano, mandou restaurar novamente a cidade, construir novamente a cidade. Outro detalhe, essa cidade ela era conhecida como a Porta da Ásia, porque ela ligava as principais regiões que havia naquele lugar: Mícia, Frígia, Lídia, porque a intenção do rei era que essa cidade servisse como um ponto para divulgar a cultura grega e o idioma grego naquela região, na região daquelas cidades, das cidades que pertenciam a essas regiões, Mísia, Frígia e Lídia, né? São regiões que tem ali muito no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar as viagens do apóstolo Paulo por essas regiões. E esses irmãos da igreja de Filadélfia, eles sofreram muitas perseguições.
Eles não tinham problemas com falsos profetas, como havia ali a questão da Jezabel. Eles não tinham questões de falsos mestres, né, como os nicolaítas, como a doutrina de Balaão, mas eles sofriam perseguições dos romanos e também sofriam perseguições dos judeus. Por quê? Porque eles tinham uma característica, embora eles fossem uma igreja pequena, essa igreja era muito pequena, eles tinham essa característica de santidade, eles tinham essa característica de fidelidade, eles tinham a característica de permanecer firmes diante das lutas e das perseguições. Então, Jesus vai falar aqui no versículo 8 que é uma igreja que tem pouca força, tá? Era uma igreja pequena, que não tinha muita representatividade diante da sociedade, que não era aceita, né, pelos romanos, não era aceita pelos judeus, não era aceita pelos gregos, pessoas que viviam naquela região, porque eles não compactuavam com aquilo que eles faziam, que a sociedade fazia, e por isso eles sofriam grandes perseguições, por isso eles sofriam grandes lutas e grandes afrontas. Então, a primeira característica que a gente vai ver dessa cidade, a gente vai ver algumas características hoje, 4 características de uma igreja forte, porque ele fala que eles têm pouca força, mas a gente observa que eles são uma igreja forte na fé, estabelecida na fé. Então a primeira característica é que eles creem na verdade. A primeira característica de uma igreja forte é que ela crê na verdade. Então aqui no versículo 7, na parte A, Jesus ele vai se apresentar à igreja, como ele fez a cada igreja. Ele se apresentava segundo a necessidade, segundo aquilo que cada igreja precisava. E aqui ele começa se apresentando falando assim: assim diz aquele que é santo e verdadeiro. Então, eles acreditavam naquele que era santo e verdadeiro. Então, Jesus ele vai fazer um contraste com aquilo que os judeus faziam. Ele vai falar aqui no versículo 9 que eles diziam ser judeus, mas eles não eram, porque eles mentiam. Então, contra a mentira dos judeus, Jesus se apresenta sendo aquele que é verdadeiro. Então, ele vai exortar, encorajar a igreja para permanecer firme, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das mentiras que os judeus estavam apresentando ali diante daquelas pessoas. Então, o que acontece? Eles mentiam, por quê? Porque os judeus eles falavam o seguinte para os cristãos: vocês não serão salvos, vocês estão fora da vontade de Deus, porque vocês não guardam as leis de Moisés, porque vocês não guardam o sábado, porque vocês não guardam a circuncisão. Então por isso vocês não serão salvos. Mas Jesus, contra essa mentira, né, contra essa falácia que os judeus queriam impor à igreja, ele fala: quem está escrevendo para vocês é o verdadeiro. Então a igreja forte, ela crê naquele que é verdadeiro, ela crê na verdade, ela não se abala, ela não se abate, ela não está crendo, né, estabelecendo os fundamentos dela em cima da mentira. E por causa deles resistirem aos judeus, resistirem também aos romanos, eles sofreram várias violências, vários tipos de violência: violências financeiras, violências moral, violências físicas. Por que financeiras? Porque por eles não participarem das festas que essa igreja fazia ao deus Baco, né, ao deus Dionísio, então eles tinham as portas comerciais fechadas para eles. Eles não conseguiam comprar, não conseguiam vender, não conseguiam negociar. Moral, porque eles eram assediados moralmente. Eles eram acusados, eles eram afrontados, eles eram xingados, eles serviam de chacota, né, pelo povo daquela cidade, pelo povo que vivia na cidade de Filadélfia. E física, porque eles sofriam açoites, eles sofriam prisões, eles sofriam até mesmo morte. Mas diante daquilo que eles praticavam ali, quando Jesus se apresenta que ele é o verdadeiro e santo, o santo e verdadeiro. Então, por eles entenderem e conhecerem
que o Deus dele é santo, que Jesus Cristo era santo. Então eles se negavam a participar das festas que eram dedicadas ao deus Dionísio, que é o Baco, né? Baco vem a palavra da língua portuguesa bacanal. Então eles se negavam a participar das festas de orgias que o povo da cidade de Filadélfia participava, e por isso eles sofriam perseguições. Eles se negavam a reconhecer que César era o Senhor. Eles entendiam e reconheciam que Cristo era o Senhor. E eles se negavam a cumprir as leis de Moisés, cumprir o Velho Testamento, né? As leis do Velho Testamento, cumprir a circuncisão, cumprir a guarda de sábado e tantas outras imposições que a lei de Moisés colocava para eles. E por causa disso, por causa desse posicionamento que a igreja tomou, eles sofreram que as portas da cidade se fecharam para eles. A porta da sinagoga ficou fechada para eles. As portas das escolas foram fechadas para os filhos deles. Os hospitais tiveram as portas fechadas para eles, para a família deles. Os comércios foram fechados para eles. Por quê? Porque eles iam contra tudo aquilo que a cidade queria apresentar. Eles iam contra tudo aquilo que a cidade queria fornecer para eles. Então, diante dessa ameaça, diante dessa dificuldade, diante dessa perseguição, Jesus fala: quem está falando com vocês é o santo e o verdadeiro. Então eles acreditavam no santo e no verdadeiro. E ele continua falando ainda que tem a chave de Davi. Então ele vai falar que a chave de Davi está na mão dele. Ele está falando aqui sobre autoridade. Então quem está falando com vocês é o fiel e o verdadeiro, aquele que tem toda a autoridade. Em Mateus 28, 18, assim que Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, ele fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então quando Jesus ele falava sobre a chave de Davi, só lá no Velho Testamento a gente já conseguia entender. Foi o profeta Isaías que fez uma profecia a respeito de Eliaquim, que era um mordomo fiel do rei Ezequias. Havia um mordomo chamado Sebna, e ele não era fiel ao rei. Aí Deus pega o profeta Isaías, e o profeta Isaías manda uma profecia para o Sebna, falando que ele vai perder a autoridade, e que Deus vai colocar a autoridade que havia sobre Sebna sobre os ombros de Eliaquim. Vamos ler isso aí, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 22. Livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 20, diz assim: naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e o vestirei com uma capa, e porei o teu cinto nele, e darei a ele o teu governo. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu lhe porei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará. Ele fechará, ninguém abrirá. Eu fixarei num lugar firme, como se faz com um prego. Ele será um trono de honra para a casa do seu pai. Então, quando Jesus está falando para aqueles irmãos da igreja que ele tem a chave de Davi, ele está falando: eu tenho a autoridade. Ele está mostrando que a igreja está se posicionando de uma maneira correta do lado daquele que é santo, daquele que é verdadeiro e daquele que tem a autoridade. E louvado seja o nome do Senhor. E ele vai falar, ele vai fazer esse mesmo jogo de palavra que o Isaías faz, né? A questão de abrir e fechar, fechar e abrir. Então ele fala assim: a autoridade está sobre mim. Sou eu que determino todas as coisas. Sou eu quem determino todas as coisas. Sou eu quem faço todas as coisas. E aí ele vai falar: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então ele está falando aqui dessa porta aberta que ninguém pode fechar. Lembra que eu falei para vocês? As portas das sinagogas estavam fechadas para os cristãos. As portas das escolas estavam fechadas para os filhos dos cristãos. Os hospitais estavam fechados para os cristãos.
O comércio estava fechado para os cristãos. Mas Jesus está falando assim: eu abri uma porta para vocês. E essa porta que eu abri para vocês é uma porta excelente e que ninguém pode fechar. Por quê? Porque na pouca força de vocês guardaram a minha palavra e vocês não negaram o meu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente vai ver a segunda característica de uma igreja forte. Ela é fiel à palavra do Senhor. Então ele vai falar: eu conheço as tuas obras. Então ele conhece, Jesus conhece. Ele é aquele que tem os 7 olhos, né? Os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de fogo. E ele vê todas as coisas, ele consegue perscrutar todas as coisas. Então ele conhece a minha vida e a tua vida. Ele conhece as nossas obras, ele conhece aquilo que nós fazemos. E muita gente vê essa porta que abre, a gente pensa que é uma porta de emprego, é uma porta ministerial, é uma porta de namoro, é uma porta de casamento. Não, essa porta que ele está abrindo é uma porta excelente, é uma porta do Evangelho. Jesus abriu a porta do Evangelho para a igreja em Filadélfia, para que eles pudessem pregar o Evangelho naquele lugar, para que eles pudessem pregar o Evangelho aquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem conhecer aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que está na mão dele, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 de Coríntios, no capítulo 16, versículo 9, ele fala: porque uma grande porta eficaz me abriu, e há muitos adversários. Então, que porta grande e eficaz era essa? Era a porta da pregação do Evangelho. E é isso que Jesus faz com a igreja. Ele nos colocou agora recentemente no Danfer. Por quê? Porque ali ele vai nos abrir uma grande porta, uma porta grande e eficaz. Já está sendo nos aberto ali no Danfer, para que nós possamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, levar o Evangelho para as pessoas que estão naquele lugar, para levar salvação para as pessoas que estão naquele lugar. Então, ele fechou uma porta na Vila Cisco, mas ele abriu uma porta no Jardim Danfer, porque o Senhor é bom e louvado seja o nome do Senhor. E ele fala que essa igreja tem pouca força, né? O salmista fala: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Então, essa igreja, ela confiava no Senhor, embora ela tivesse pouca força, fosse uma igreja pequena. Então era pouca força de atuação dentro de uma cidade onde havia uma opressão de falsos judeus, onde havia uma opressão dos romanos contra eles, mas ainda assim, nessa pequena força, Jesus havia aberto uma porta para eles, uma porta que ninguém podia fechar, que era a porta da pregação do Evangelho. Por quê? Porque eles guardaram a palavra do Senhor e eles não negaram o nome do Senhor. Então, contra todas as mentiras, contra toda a afronta, contra toda a perseguição, eles continuaram guardando a palavra do Senhor. Sabe, amados, muitas vezes nós somos perseguidos ou não alcançamos determinadas coisas da nossa vida. Parece que a gente quer abandonar as coisas de Deus, os princípios de Deus, procurando conforto, procurando alento, procurando tranquilidade naquilo que o mundo pode oferecer. Talvez, se nós estivéssemos naquele lugar, naquela época, nós falaríamos que César era o Senhor. Assim nós poderíamos ter portas abertas da cidade, né? Nas escolas, nos hospitais, nas sinagogas, no comércio. Mas eles não estavam preocupados com isso, porque eles guardavam a palavra. E eles não negaram o nome do Senhor. Eles estavam firmes diante do Senhor, contra toda a mentira, contra tudo aquilo que os judeus vinham falando. Se vocês não vão ser salvos, vocês não são de Deus, essa religião cristã é uma farsa, Jesus é mentira, é uma farsa. Enfim, eles permaneciam firmes, guardando nas promessas do Senhor. E a gente vai ver agora a terceira característica de uma igreja forte. Ela compreende que ela é amada. Eu quero falar para você nessa noite, irmão e irmã, que está acompanhando essa mensagem nessa noite. Eu estou vendo ali o nome do Edson Braddock, está internado, está lá do hospital do Hermelino Matarazzo acompanhando a live. Braddock, Deus te abençoe, filho. Você também é amado.
Foi por isso que você conectou nessa noite com a gente. Porque Jesus queria que eu te dissesse: Edson Braddock, eu te amo. Você é amado. Tá bom, meu irmãozão? Amanhã eu vou te ligar para a gente bater um papo. Então a gente vai ver agora essa característica. Ela compreende que ela é amada. Então Jesus fala assim: eu farei aos da sinagoga de Satanás, no versículo 9, aos que se dizem judeus, mas mentem, sim, eu farei que venham adorar prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala dessa sinagoga de Satanás. Às vezes, irmãos, a gente fala que é igreja, mas nós também podemos, se a gente não tomar cuidado, ser igreja de Satanás. Como essa sinagoga era a sinagoga de Satanás. Porque eles mentiam, eles maltratavam os cristãos, eles perseguiam os cristãos. Os cristãos, eles tinham dois inimigos. Os romanos odiavam os judeus, e os judeus odiavam os cristãos. Então, os romanos odiavam os judeus e os cristãos eles eram odiados pelos romanos e pelos judeus. Então, eram inimigos externos que causavam danos à igreja, mas eles permaneciam firmes. E Jesus fala para eles que haveria uma promessa de que aqueles que estavam perseguindo eles iriam adorar prostrados, sabendo que Jesus o amava. Você pode ver lá em Filipenses, fala que todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então esses que perseguem a igreja, esses que se levantam contra a igreja, esses que acusam, que afrontam, que caluniam, que fazem fofoca, que criam intrigas, eles vão se prostrar diante do Senhor um dia. Eles vão se prostrar diante do Senhor e eles vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E eles vão entender que Jesus ama a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja ela sofre ataques dos inimigos externos, mas também sofre ataques dos inimigos internos. O apóstolo Paulo escrevendo, não é o Paulo que escreve, perdão. Quem escreve é Lucas. No livro de Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo chama, de Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso, ele vai se despedir deles, e ele faz um discurso para eles, e lá no versículo 29 e 30, do capítulo 20, ele fala assim: com a minha partida surgirão lobos devoradores, inimigos externos, e eles não vão poupar as ovelhas, mas também no meio de vocês se levantarão pessoas que virão com conversas distorcidas para fazer discípulos para eles mesmos. Então são duas ameaças que a igreja tem, desses perseguições externas e das perseguições internas. Mas Jesus fala para ele assim: vocês vão ver que essas pessoas que perseguem vocês, elas vão ter essa percepção de que eu te amo. Ele termina aqui: eles saberão que eu te amo, louvado seja o nome do Senhor. Parece que vem na nossa mente aquela música, do sabor de mel, Jesus não estava pensando nisso não. Quando a gente ouve isso, eles vão saber, prostrados, eles vão adorar e vão saber que Jesus me ama. Já está à vontade de colocar o CD no carro, e falar: aquele que me viu na prova e não me ajudou. Mas não é isso não, queridos. A gente não é vingativo. A honra e a glória é do Senhor. Ele está apenas fortalecendo a igreja. Suportem a perseguição, suportem a luta, suportem a afronta, porque todos saberão que eu te amo. E é gostoso demais saber que nós somos amados do Senhor, que nós somos pobres, somos necessitados, mas o Senhor cuida de nós. É lindo demais saber que eu e você, nós somos pecadores, irmãos, pecadores, e Ele nos ama. Não dá para entender isso. Eu não consigo compreender isso. Porque é interessante que a característica dessa igreja forte é ela saber que mesmo antes que ela ame, ela é amada. E por ela ser amada, ela permanece fiel, ela permanece leal, ela permanece guardando a palavra do Senhor. Ela não nega o nome do Senhor
e ela continuou guardando a palavra do Senhor. Em 1 de João, no capítulo 4, versículo 19, o apóstolo João fala assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Foi ele quem nos encontrou, queridos, perdidos, sem rumo, sem direção. Ele olhou para cada um de nós, e ele nos amou e nos chamou para sermos filhos dele, para participarmos das promessas, daquilo que ele tem de bom para nossas vidas. Aí no versículo 10, a gente vai ver a primeira promessa que ele faz a esses irmãos da igreja em Filadélfia. Ele vai fazer a primeira promessa, ele fala, no versículo 10, ele fala: porque deste atenção à minha exortação à perseverança. Então ele vai falar assim que essa igreja ouviu o conselho que ele deu com relação à perseverança. Como é que você está? Diante da luta, diante da dificuldade, diante da afronta. A Bíblia diz que se a gente se mostrar fraco diante da adversidade, tão pouca é a nossa força. Sabe, irmão? Sabe, irmã? Pode ser que você esteja enfrentando luta. Pode ser que você esteja passando por dificuldades. Pode ser que você se sinta sozinho, abandonado. Parece que as promessas do Senhor não vêm sobre a tua vida. Mas é isso que Jesus está falando para essa igreja. Diante daquela afronta, daquela perseguição, ele falou assim: porque vocês deram atenção à exortação que eu fiz a vocês, para vocês perseverarem, ficarem firmes, continuarem firmes, acreditando. Por isso eu tenho uma promessa para vocês. Porque vocês perseveraram, eu vou entregar algo nobre para vocês. O que é que Jesus ia entregar a essa igreja? Eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre toda a terra. Então, ele está falando que viria uma perseguição sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro. Mas essa igreja do perfeito amor, Filadélfia, seria guardada da hora dessa provação, da hora da tribulação que virá sobre toda a terra para provar o mundo inteiro. E não é qualquer provação, queridos, porque tribulação a igreja vive desde quando Jesus estava na terra, porque já começaram a perseguir a ele, e ele falou: se perseguiram o pastor, não perseguirão também as ovelhas? Depois os apóstolos foram perseguidos, a igreja primitiva, e esses irmãos eles estão tendo essa promessa de serem guardados da hora da provação, uma tribulação fora de série que viria provar todo o mundo. Esse versículo aqui é criptonita para os nossos irmãos que eu amo, que são os pré-tribulacionistas, que falam que a igreja não estará na grande tribulação. E aqui Jesus está falando que essa igreja será guardada da hora da provação que virá sobre todo mundo. Essa palavra, irmãos, da hora, essa partícula da, nessa preposição da, no grego quer dizer ek no grego, que quer dizer sair de dentro. Então Jesus está falando mais ou menos o seguinte: eu vou tirar vocês de dentro da tribulação. Ou seja, se ele vai tirar de dentro da tribulação, não é antes da tribulação, é de dentro da tribulação. Essa igreja já está na tribulação. Agora, pode ser que seja no meio ou no final dela, mas ele fala que ele vai tirar, mas que ela vai enfrentar a tribulação. Ela está sendo tirada de dentro, do meio da tribulação. Não fala antes. E lá em João 17, 15, Jesus fala assim:
eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. E esse tires do mundo é tereu ek, tirar de dentro, né? Tirar de dentro. Então eu creio, irmãos, que a igreja, ao contrário dos nossos irmãos pré-tribulacionistas, a igreja vai enfrentar a grande tribulação. E somente esses do amor perfeito, esses que guardarem a palavra do Senhor, esses que não negarem o nome do Senhor, são os que vão suportar essa grande tribulação, suportar essa grande perseguição. Mesmo porque o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala que o anticristo ele vem antes do encontro de Jesus Cristo com a igreja. Mas eu louvo a Deus por essa promessa, porque essa igreja ela vai ser tirada da tribulação, não antes, mas de dentro dela. Em que momento eu não sei, mas ele está prometendo que ele vai tirar. No versículo 11 ele faz a segunda promessa: venho sem demora. Então ele está encorajando os irmãos. Parece que as promessas de Deus são demoradas, né? A Bíblia diz, né? Mas ele fala através do profeta Abacuque: se tardar, espera, porque certamente virá. Aguardar, porque parece que ele está demorando. Pedro fala assim: muitos têm as promessas de Deus por demorada, mas ele não tem por tardia a promessa dele, porque ele vai cumprir a promessa dele, e certamente ele virá. Então o Senhor virá no momento oportuno para nos salvar, para nos socorrer, para nos livrar das lutas, das dificuldades, das tribulações, para enxugar as nossas lágrimas. Ele virá, e sem demora. O salmista no Salmo 70, no versículo 1, ele fala assim: apressa-te, ó Deus, me livra, Senhor, apressa-te em me ajudar. Então já está desesperado, né? No Salmo 40, o salmista está esperando com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Agora a angústia, a tribulação apertou, e no Salmo 70 ele já está falando para o Senhor se apressar. Mas o Senhor fala que ele vem sem demora, e já que ele vem sem demorar, ele pede que a igreja conserve o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele fala assim: conserva a fé, conserva a fidelidade, conserva a lealdade, conserva a santidade, conserva a verdade. Porque senão vão tomar a tua coroa, vão tomar aquilo que eu prometi para vocês. Não sei se você sabe, a palavra coroa significa o galardão que Jesus vai dar para a igreja. E ele prometeu 5 coroas para a igreja. Coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9. Coroa da alegria, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Coroa da justiça, 2 Timóteo capítulo 4. Coroa da glória, 1 Pedro capítulo 5. Coroa da vida, Apocalipse capítulo 2. Então ele fala assim: cuida do que você tem, continue conservando o que você tem, para que ninguém tome essas coroas de vocês, para que ninguém tome a bênção, o galardão que eu tenho para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E a quarta característica da igreja, de uma igreja forte, uma igreja que é pequena, mas é forte para suportar as tribulações, forte para suportar as afrontas, as lutas, as perseguições. A quarta característica dessa igreja é que ela é uma igreja inabalável. É uma igreja que permanece firme, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de rachas, mesmo diante de contendas, mesmo diante de
fofocas, mesmo diante de mentiras, mesmo diante de escândalos. A igreja inabalável permanece firme. Você pode ver que muitas igrejas racham, explodem, e o diabo sabe disso, porque ele sabe que o reino dividido ele não prospera. Então ele quer colocar no meio da igreja essas facções, essas divisões, fofocas, mentiras, intrigas, diz-que-diz-que, escândalos, pecados. Para quê? Para que a igreja se divida, racha e não permaneça firme. Mas a igreja forte, ela tem essa característica de ser inabalável, permanecer firme. Vocês lembram que na introdução eu falei para vocês que a cidade de Filadélfia estava num lugar, ela existe até hoje, não chama mais Filadélfia, tem um nome turco hoje, que eu nem vou arriscar falar o nome, mas existe até hoje o lugar. Ele está num lugar onde tem muito terremoto, como eu falei para vocês, e a cidade foi destruída várias vezes. O que acontecia? Os governantes, os reis, os imperadores, eles pediam a ajuda das pessoas de posse, ricas, para levantar novamente a cidade, para fazer um investimento. Hoje o governo chama isso de PPI, né? Que é a participação pública, né? Você pode participar junto com o governo de determinadas coisas e ser um parceiro. Então eles faziam doações em dinheiro para que a cidade fosse reerguida. E em homenagem a essas pessoas, a esses feitores, essas pessoas que doavam grandes quantidades de dinheiro para que a cidade fosse reerguida, eles faziam colunas. E nessas colunas eles escreviam o nome daquela pessoa que havia doado verba para a reconstrução da cidade. Naquelas colunas, você jamais viria o nome do pastor da igreja em Filadélfia, o nome do presbítero da igreja em Filadélfia, o nome dos diáconos, o nome de algum membro da igreja, porque as portas estavam fechadas. Então jamais você encontraria. Mas aí Jesus vem e fala da terceira promessa, que ele tem um galardão para aqueles que trabalham no reino dele, para aqueles que são fiéis, para aqueles que suportam as lutas, as afrontas, as perseguições. Ele tem algo especial, a terceira promessa que ele vai fazer à igreja. Versículo 12, ele fala assim: ao vencedor. Sempre as promessas são para aqueles que irão vencer. Os covardes não recebem a bênção de Deus. Aqueles que retrocedem não recebem as bênçãos de Deus. Aqueles que negam o nome do Senhor não recebem a bênção de Deus. Aqueles que negam a palavra do Senhor não recebem a bênção de Deus. Essas bênçãos são apenas ao vencedor. Versículo 12: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, em contrapartida a toda a humilhação que eles sofriam, porque eles não tinham os nomes de honra diante das autoridades daquela cidade, diante dos judeus. Eles eram humilhados. Então Jesus está falando: para vocês eu vou colocar vocês no lugar de honra, porque vocês perseveraram, porque vocês ficaram firmes, porque vocês não negaram o meu nome e guardaram a minha palavra, porque vocês suportaram a perseguição, a tribulação. Eu vou colocar vocês como uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Já foram encontradas ruínas de colunas antigas, e elas já foram encobertas, né, pelo pó, pelas pedras que rolaram, pelos destroços por causa dos terremotos. As pessoas que tiveram os nomes marcados naquelas colunas, as colunas foram arrancadas, se perderam. Mas Jesus está falando assim: quem vencer, ao que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Não tem terremoto. Por quê? Porque é uma igreja inabalável. São pessoas inabaláveis que guardam a promessa do Senhor.
que permanecem firmes nas coisas do Senhor. E aí, como os governantes escreviam o nome da pessoa na coluna, Jesus fala assim: eu escreverei na coluna, na vida de vocês serão colunas, e eu vou escrever o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu nome, louvado seja Deus. Mais uma bênção para aqueles que trabalham no reino, sem retroceder, sem olhar para as mentiras, sem olhar para as afrontas, sem olhar para as acusações. Jesus fará de nós uma coluna inabalável, louvado seja o nome do Senhor. Uma coluna que resiste toda luta, toda perseguição, toda afronta, toda acusação. E ele finaliza, como todas as cartas ele escreve às igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que aprender com essa igreja, queridos, essas 4 características: de sermos inabaláveis, de sabermos que somos amados pelo Senhor, de guardarmos a palavra do Senhor e de crermos na verdade. São 4 coisas que o Senhor falou para essa igreja, e nós temos que guardar isso no nosso coração, para que nós sejamos Filadélfia, a igreja do amor perfeito, a igreja do amor entre irmãos, a igreja do amor fraternal. Crer na verdade, guardar a palavra, saber que é amado e ter uma fé inabalável. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar junto com você agora. Quero orar pelo nosso irmão Braddock, que está hospitalizado. Eu quero orar pela igreja do Jardim Queralux, pela igreja sede, pelos nossos irmãos, para que nós sejamos essa igreja do amor perfeito, para que nós não venhamos negociar, para que nós não venhamos paralisar o nosso caminhar. Feche teus olhos e ore comigo. Pai, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por cada irmão que participou dessa live nessa noite, e por cada pessoa que será alcançado por essa mensagem, Pai. Que seja uma mensagem de encorajamento. Porque não houve exortação à igreja de Filadélfia. Também não houve exortação nessa noite. Mas houve encorajamento. Que nós possamos ser perseverantes. Que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, ó Pai, na Tua fé, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Eu peço pela vida do Braddock, que ele venha se recuperar, meu Deus, das fraturas, das lesões que ele sofreu, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que as dores sejam diminutas, ó Pai, que as carnes que foram dilaceradas venham ser curadas. Te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. E assim como o profeta profetizou no vale de ossos secos, ó Pai, que esses ossos venham se calcificar de uma maneira sobrenatural. Ossos, ouçam a palavra do Senhor, recebam a cura do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a igreja do Jardim Queralux, ó Pai, e o anjo da igreja do Jardim Queralux, ó Pai. Fortalece esses meus irmãos, que eles venham se guardar de todo mal, que eles venham se guardar da mentira, daqueles que se dizem judeus, mas não são sinagogas de Satanás, ó Pai. Que o Senhor venha preservar também a igreja sede, guardar o coração de cada um de nós, ó Pai. Que nós permaneçamos firmes, fiéis, inabaláveis na Tua palavra, meu Deus. Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai,
A nossa força, a nossa fé é saber que diante da luta, diante da perseguição, o Senhor nos livrará do meio da tribulação que haverá sobre toda a terra, que vem para provar todos os moradores da terra. O Senhor vai guardar a tua igreja fiel, a tua igreja que permanece acreditando no verdadeiro, acreditando no santo, acreditando naquele que tem a chave de Davi. É por isso que nós guardamos a tua palavra e não negamos o teu nome, Senhor. É por isso que nós permanecemos no Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama, mesmo antes de nós te amarmos, Senhor. E nós aguardamos nas tuas promessas, Senhor. Aguardamos naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. O Senhor nos abençoe. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Um bom final de noite de terça-feira. Na quinta nós teremos novamente a live do culto de crescimento espiritual. No sábado de manhã, culto de oração, a live também com a nossa irmã Dene. E o pastor Souza está na Liberdade, tá? Mas os irmãos da igreja sede, no domingo é dia dos pais, o culto será às 10 horas da manhã. O pastor Souza ele vai definir o melhor horário que ele achar lá para o Jardim Queralux, se é de manhã ou se é à tarde. Nós faremos às 10 horas da manhã. Todos os irmãos da igreja sede estão convidados para participarem do culto no domingo. E nós teremos a ceia do Senhor. Então, o pastor Souza também vai ministrar a ceia do Senhor lá na igreja do Jardim Queralux. Os irmãos que estão em casa, porque estão de quarentena, se recuperando da enfermidade, permaneçam em casa. Não é para ir para a igreja. Cumpram todos os protocolos médicos, tá bom? E depois que você estiver liberado, fizer testes e tudo, aí tudo bem, vocês voltam para a igreja novamente. Os irmãos que no domingo se sentirem mal, fracos, enfermos, fiquem em casa. Se acordar com febre, com sintomas que podem ser o coronavírus, o Covid, né? Permaneçam em casa, tá bom? Então os irmãos da igreja sede vão receber mensagem minha para que venham todos, e o pastor Souza também vai selecionar dentro daquela condição dos 40% que nós podemos receber nas nossas igrejas, tá bom? Estive hoje lá na sede, a obra não para, inventei mais uma coisa lá, vai ficar bem bonito o banheiro, a gente vai dar mais um retoque nos banheiros lá. Estive lá com o Carlinhos e louvo a Deus pela vida dele, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Se você sentir no coração no domingo, você que vai à igreja, você começa a ir à igreja agora, começa a ajudar a igreja com a sua oferta, com o seu dízimo. Se você está com dificuldade, invista na tua vida, paga a tua conta de luz, paga a tua água, faça suas compras. É lógico, se sobrou, você abençoa a igreja para a gente poder continuar as coisas. Mas não esqueça, meu irmão, eu gostaria muito que você levasse o seu quilinho de alimento para que a gente pudesse socorrer os irmãos que precisam. Então todo domingo, quando você for convidado e for, lembra disso. Não faça só no primeiro domingo, porque a necessidade agora aumentou bastante. Eu não sei como está no Queralux, acabei nem conversando com o pastor Souza a respeito, mas na sede eu até puxei a orelha dos irmãos, vocês viram na live. Já tem 3 meses, irmãos, que ninguém dá 1 grão de feijão na igreja. É triste isso, é triste. Mas Deus ele tem sido fiel com a gente, tá bom? Semana que vem, terça-feira, a gente dá continuidade encerrando esse estudo. A gente vai falar sobre a igreja de Laodiceia. Essa igreja é só Jesus Cristo, viu? Mas é a igreja, né? Uma igreja morta. Laodiceia, a igreja morta. Mas é só o Senhor na causa, né? A gente vai estudar e vai encerrar. E eu já estou pensando nos próximos temas para a gente continuar, tá bom? E esse ano era um ano de estudo, né? Entendes o que ler? E eu estou aproveitando isso para ministrar vocês. Obrigado pela audiência, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.
Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça. A igreja diz amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. A paz. Eu vou esperar um pouquinho para derrubar a live, porque eu não quero derrubar a live antes que vocês ouçam tudo que eu falei. Bradock, um grande abraço. Irmã Luzia, eu vi sua fotinha aí. Deus abençoe você. Estamos orando pela tua mãe. Vou pegar de novo seu telefone com a Selma para a gente conversar, tá bom? Um beijo no coração de todos. Uma boa noite. Fiquem na paz.